Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Inclina a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nesse dia bendito, dia 1º de maio de 2016, estamos aqui na Palmeira de Cima, Senhor, para ensinar a Tua Palavra à Tua Santa Igreja. Senhor, que aqueles que a ouvirem, que sejam tocados pelo Teu Espírito, para entender que a voz é do homem, mas que a palavra é Tua. A minha oração é que o Espírito do Senhor fale por meu intermédio, e a Tua palavra esteja na minha língua, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós encontramos neste texto sagrado o apóstolo São Paulo com uma grande preocupação. Preocupação de Paulo, que é a preocupação de todo aquele que de fato encontrou Jesus na sua vida. A preocupação que terá todo pastor, todo presbítero, todo evangelista, todo diácono, todo dirigente de congregação que tiver compromisso com Deus. A preocupação de Paulo é a preocupação que terá todo ancião, todo bispo, todo apóstolo. A preocupação de um dia apresentar a Cristo uma igreja santa, pura e imaculada. O apóstolo Paulo expressa sua preocupação no versículo 2, dizendo que ele estava sentindo um zelo muito grande pela igreja. Há um cuidado que ele estava tendo com a igreja, mas uma preocupação que ele estava tendo com a igreja. A preocupação da igreja se desviar do princípio do Evangelho. Era esta a preocupação de Paulo. E ele disse: eu temo. Olha o temor que ele tinha. O temor de Paulo não era que não aparecessem as ofertas na igreja. A preocupação de Paulo não era que diminuísse os dízimos na igreja. Não. Essa não era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo não era que o seu nome não viesse sair no Ibope, na lista dos grandes pregadores de renome. Não era esta a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era que os crentes viessem se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era que os crentes viessem abrir mão do verdadeiro Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta era a preocupação de Paulo. E esta é a preocupação também do meu pastor João de Souza Neto. A preocupação que ele tem é que a Igreja Assembleia de Deus em São Miguel do Tapuio venha se afastar do princípio e das bases firmes e doutrinárias do Evangelho de Cristo. Porque hoje nós encontramos pelo mundo afora igrejas que estão surgindo do dia para a noite, e um evangelho pregado que não é o Evangelho de Cristo. Na verdade é o evangelho dos homens, o evangelho da prosperidade,
Pastor João, quando faz reunião com os obreiros, ele expressa a preocupação e ele ensina os seus obreiros: zelem pela doutrina do Evangelho, zelem pela pureza da igreja, porque nós teremos que prestar conta diante de Deus da igreja que Ele entregou em nossas mãos. Pastores, pregadores, que pregam o evangelho barato, que não tem doutrina, o evangelho que tudo pode, o evangelho que tudo é possível, um evangelho mentiroso, o evangelho que eu posso dizer: vai lá, irmã Valdênia, vai lá na tua conta, tu sem trabalhar, sem fazer nada, apareceu lá 2 milhões na tua conta. Funciona? É esse o evangelho de Cristo? O evangelho que eu vou dizer: irmão Valdemar, olha, você vai receber um carro. É isso o evangelho de Cristo? O evangelho que eu vou dizer para alguém: olha, você é pobre, mas tu vai ficar rico. É este o evangelho de Cristo? Não! O evangelho de Cristo é diferente. Ele diz: no mundo tereis aflições, sereis odiados por causa do meu nome, sereis expulsos das vossas igrejas, e por causa de mim vocês serão perseguidos de cidade em cidade. Mas tenhas um bom ânimo, tens bom ânimo, eu venci, e você também vencerá. Você vencerá, porque eu venci. Este é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo que estão pregando por aí de eu tomo posse. A pessoa passa num lugar, vê o carro de alguém e diz: eu tomo posse. Quem toma posse? Meu Deus do céu. Há muitos pregadores, pastores e missionários, evangelistas e apóstolos, presbíteros e diáconos, que no dia do juízo final, ouvirá as seguintes palavras de Jesus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deste de comer. Estive enfermo e vocês não foram me visitar. Eu estive preso e vocês não apareceram na minha prisão. Eu estive nu e vocês nunca me vestiram. Eu passei fome na porta de vocês e vocês não me alimentaram. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que eu te vi com fome? Quando foi que eu te vi preso? Quando foi que eu te vi doente e não fui te ver? E Ele vai dizer: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Eu fiquei suspirando hoje. Eu suspirei quando alguém me falou uma coisa. Eu fiz assim, fiquei sem fôlego. E alguém que estava comigo disse: o que foi, missionário? Porque uma pessoa sofrida, passando dificuldade com filhos, passando dificuldade com o esposo, e então essa pessoa procura de um milagre de Deus. Então um pregador disse: olha, você vai levar esta florzinha ungida, a florzinha do milagre. Eu fiquei sufocado. Eu não disse nada para que essa pessoa não viesse diminuir seu grau de fé, porque na inocência ela crê,
mas na essência não é este o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, o Senhor ensina diferente. O Evangelho de Cristo é o seu povo lutando através da oração, clamando, como ele diz em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 4, que ele fala que Deus fará justiça aos seus servos, que clamam a Ele de dia e de noite. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 10, Paulo fala da batalha espiritual. Ele diz para a igreja se revestir de toda a armadura de Deus, a palavra, a fé, a oração, súplica, de dia e de noite, contra as hostes infernais no mundo espiritual, contra as potestades do diabo no ar. É esta a batalha da igreja. E Paulo estava preocupado com esse crente da igreja de Corinto. Ele diz: eu temo que assim como a serpente, ele diz no versículo 3, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho de Cristo, igreja, é simples. O Evangelho de Cristo só tem 4 mensagens. E dessas 4 mensagens é que origina-se as demais doutrinas da fé cristã. Mas quando se pergunta o que é o Evangelho de Cristo, que as igrejas estão abraçando o Evangelho aí que não é o de Cristo. O Evangelho de Cristo tem 4 mensagens. 4. Nunca se esqueça. Igreja da Palmeira de Cima. O Evangelho de Cristo tem 4 mensagens. 4. Primeira mensagem do Evangelho. A primeira mensagem do Evangelho, pregadores: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Lucas 19, versículo 10. Ele veio. Esta é a mensagem que a igreja da Palmeira de Cima tem que pregar. Ele veio. João escreve no capítulo 1, versículo 11: ele veio para o que era seu, e os seus não lhe receberam. Os que pregam de fato a verdade, a palavra de Deus, serão rejeitados. Ele veio para o que era seu. Pilatos perguntou e disse: vem cá, Jesus, diz aqui para mim, eu sou governador, eu tenho o poder de te prender e te saltar. Tu é, na verdade, o rei dos judeus? Jesus disse: para isto eu nasci, e para isso eu vim ao mundo. Eu vim. Ele disse: eu vim. E os apóstolos pregaram: ele veio para o que era seu. João escreve na sua segunda epístola: para isto ele veio, para desfazer as obras do diabo. A primeira mensagem do Evangelho é: Jesus Cristo veio. A segunda mensagem do Evangelho é: ele morreu pelos nossos pecados. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trata da morte de Cristo, dizendo:
a mensagem do Evangelho que eu recebi foi a mesma que eu entreguei para vocês, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esta é a segunda mensagem do Evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados, ele precisou morrer, o justo pelo pecador, o santo pelo culpado. A terceira mensagem do Evangelho: ele ressuscitou de entre os mortos. Ele ressuscitou de entre os mortos. Irmãos, não se vê os pregadores de televisão pregar mais sobre a morte de Cristo. Não se vê eles pregar sobre a vinda de Cristo ao mundo. Não se vê eles pregar que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Só existe igreja, só existe pregador, só existe evangelho, porque o Cristo que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus, para a glória de Deus Pai, intercedendo pelos teus pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, há esperança para a igreja. Porque ele ressuscitou, os crentes serão batizados no Espírito Santo. Porque Cristo ressuscitou, os enfermos são curados. Porque Cristo ressuscitou, os demônios são expulsos das suas vítimas. Porque Cristo ressuscitou, a igreja tem o prazer de ficar de pé e glorificar o nome de Jesus Cristo. E a quarta mensagem do Evangelho: Jesus Cristo voltará. Segunda carta de João, capítulo 3, versículo 3, João diz: e aqueles que têm nele esta esperança purificam-se, como também ele é puro. Quantos crentes já perderam a esperança? Crentes perderam a esperança. Quantas famílias perderam a esperança? Pensam que Jesus não veio, mas a qualquer instante Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. João capítulo 14: crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez, para onde quer que eu esteja vocês também, e vos levarei para mim mesmo. Ele vai voltar. Minha irmã, sei que está com as pernas cansadas, sente dores, tontura, desmaios, necessidade, rejeitada, sofrida. Meu irmão, você que vive tão atribulado, passa por tanta dificuldade, Jesus sabia tudo isso, mas vai chegar o dia que ele vem te buscar. Mas Valdênia, Jesus vai voltar. Marilena, Jesus vai voltar. Irmão Valdemar, Jesus vai voltar. Mocidade, Jesus vai voltar. Te prepare, igreja, porque Jesus voltará em breve para buscar o seu povo e levar para a sua glória. Ele está voltando. O Espírito Santo diz: Jesus está voltando. Há tantas pessoas despercebidas. Paulo diz: eu estou preocupado que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados. Tem nada não, gente. Venham para a minha igreja, traga os dízimos, as ofertas. Esse negócio de santidade, esse negócio de vida de oração, de jejum,
esse negócio de se consagrar, aqui não precisa isso não. Este é o Evangelho dos homens. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é: sede santo, porque eu sou santo. Como a igreja é apresentada na Bíblia? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que Cristo é a pedra angular, a pedra viva. A igreja está fundada, firmada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 2, versículo 35, ele é a pedra que esmiuça todas as construções dos homens. Ele é a pedra que veio do céu para a formação da igreja. Em Mateus 16, 18, ele diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são os símbolos da igreja? Apocalipse 19, 7, a igreja é representada como a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. A noiva que um noivo vem buscar em breve. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Assim como há 2000 anos atrás bateram no corpo de Jesus e o machucaram, você hoje, que é o corpo, é machucada, batido, sofrido, rejeitado, porque você é o corpo de Jesus Cristo na terra. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, a igreja é representada e chamada como o edifício de Deus. O grande edifício de Deus. Ele fez o mapa, ele fez a planta, e é ele que está construindo a igreja, a melhor e única e verdadeira igreja, a igreja de Cristo espalhada no mundo inteiro. Em Efésios 2,19, a igreja é chamada de a família de Deus. Deus não tem outra família, a família de Deus é a igreja. E como todo pai de família, que os filhos ainda vivem com ele, os filhos de Deus vivem com Deus. Aonde quer que eu vou, a minha família me acompanha. E quando Jesus vier, vai ser assim. Aonde ele estiver, a igreja estará com ele. Foi a promessa que ele fez. Ainda em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a igreja é chamada de sacerdócio real. Por isso a igreja tem um grande dever e tarefa de interceder por este mundo. Quando estamos aqui, nesses 40 dias de oração e jejum, na Palmeira de Sina, nós estamos exercendo a função de sacerdote, intercedendo por este mundo, para que não haja destruição. A igreja também é chamado, em 1 Pedro 2,9, de raça eleita. Foi ele que elegeu a igreja. Ele escolheu e ele mesmo voltou na sua igreja. E ainda aprendemos em 1 Pedro 2,9 que a igreja é uma nação santa. De todas as nações da terra, Deus formou outra nação, uma nação santa. A igreja de Cristo, ela nunca vai ser mundana, vaidosa, não. A igreja de Cristo sempre será santa. Aleluia. E a igreja de Cristo, Efésios 1:11, diz-nos a Bíblia que ela é a herança de Deus. Por que herança? Irmãos, só se recebe herança se alguém que morreu deixar. Não é verdade? Digamos que um dos irmãos diz assim: rapaz, eu estou perto de morrer, vou deixar minha herança de missionário. Então quando a pessoa morreu, ficou herança. Não é isso? Por que a Bíblia diz que a igreja é a herança de Deus? Porque foi o que Jesus deixou quando ele morreu. Aleluia. Ele morreu como homem, ressuscitou como Deus e Senhor. E ainda para terminar, a igreja é como ramos de videira.
A igreja é como o rebanho do Senhor. João 10, de 1 a 18, a igreja é o rebanho do Senhor. Fiquemos de pé, igreja do Senhor. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Levanta tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, te apresentamos este pão, produto da padaria, mas que neste momento estará simbolizando o teu corpo que foi rasgado e ferido na cruz do Calvário, teu corpo que foi moído, meu Deus, como a uva no lagar, para que nós fôssemos sarados. Deus bendito e santo, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmã Helena, vamos ouvir o irmão louvar o Senhor enquanto servimos o pão. Glória a Deus. Eis esse sangue lavado, com roupas perdões, os pecadores que perante seu Deus já estão. Nos ensina a ser grato, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 24, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e bebestes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças damos ao Senhor, meu Deus, por este vinho, fruto da uva, Senhor,
mas nesse momento passa a tipificar o teu sangue que foi derramado nas ruas de Jerusalém, foi derramado na cruz do Calvário, para que a nossa alma fosse lavada dos nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, que a tua igreja, ao tomar este cálice, sinta, ó Deus, as marcas do sangue do Senhor sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial amar, que de graça destinado, vem comigo tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Desde hoje não te pode saciar. Poucos pães de brigão, alguém vem no trovão, vem comigo a Jesus, vem cear. Deixe simples a voltar, sem os peixes a caminhar, mas Jesus nos manda outra mensagem. Ao tomar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus Deus nos convida a ser aqui. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Senhor nosso Deus, Pai dos céus, nós te agradecemos, meu Senhor, por esta noite, pela comunhão da tua igreja contigo, por estarmos na tua presença. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fortalece o teu povo, derrama do teu Espírito, faz cada um deles prosperar na fé e no conhecimento. Essas bênçãos nós te pedimos, ó Pai, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.